e Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Olá, boa noite. Bem-vindos ao JA desta terça-feira, dia 30 de junho. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Fechamento do comércio divide opiniões nas ruas da capital. Mais um detento morre em presídio de Minas com o novo coronavírus. Estado pode contratar empresa para transportar pacientes com a Covid. E ainda, passageiro ameaça com uma faca homem sem máscara dentro de ônibus em Belo Horizonte. O JA começa agora. O fechamento do comércio na capital tem deixado os lojistas preocupados com a situação econômica. O funcionamento dos serviços considerados essenciais tem dividido as opiniões dos belo-horizontinos. A senhora é contra ou a favor do fechamento do comércio? Eu sou contra, porque as pessoas precisam de alimentar. E sem o trabalho, ela não tem como alimentar. E ninguém quer viver de bolsa de governo, não. Alimentação, supermercado, essas coisas. Mas no mais, o resto necessário, eu acho que deveria estar tudo fechado. Então tá difícil. Quer dizer, fica aquela pergunta. Eu morro de Covid ou eu morro de fome? É se cuidar, né, senhor? Porque tem muitos ainda que tá ainda relaxado, né? É melhor manter até ver até quanto, né, que também que eles podem ver que a gente pode suportar, né? Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a situação é preocupante. Os comércios não têm condições de ficar mais tempo fechados. Essas empresas possivelmente não estão conseguindo fazer seu fluxo de caixa, então não vão conseguir pagar suas contas e não vão conseguir manter seus funcionários. A gente precisa que o prefeito Calil cumpra o que ele prometeu, fazer mais leitos de UTI e mais leitos de enfermaria. Esse investimento é muito mais barato de fazer agora do que uma recuperação da economia daqui a uns 2, 3 meses, que vai ser uma tragédia muito grande na nossa cidade. A decisão para fechar os serviços não essenciais partiu de um estudo do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, como os dados de ocupação de leitos, de UTI e enfermaria, além do número de transmissão do vírus. Nós achamos melhor fechar porque como o vírus se transmite por aglomerados, seja no trabalho, seja no transporte público e etc., seria uma forma de distanciar as pessoas e, portanto, diminuir a chance de transmissão viral. Aí você começa a dessaturar o sistema, a taxa de transmissão volta a valores anteriores, e aí você então começa a repensar na possibilidade de reabrir. O objetivo do comitê é propor um período de abertura e fechamento dos serviços na capital até que surja uma vacina eficaz ou que a população tenha imunidade de rebanho. A partir do momento que um percentual da população já está infectado, curado e, portanto, desenvolvendo os seus anticorpos, está imune, que nós chamamos de imunidade rebanho, é um mínimo de pessoas que, quando já imune, protege as que ainda não tiveram. E aí, nesse caso, agiria-se com uma vacina também. E aí, nesse caso, se nós atingirmos essa imunidade de rebanho com o andar dos meses, certamente esse movimento de ida e volta, de abertura e fechamento não será mais necessário. 26 comércios foram fechados pela Guarda Municipal da capital por descumprirem o decreto da Prefeitura. Até o momento, 2 estabelecimentos tiveram o alvará de funcionamento recolhido. Veja como foi o segundo dia de portas fechadas em BH. Nas ruas do bairro Floresta, muitas lojas fecharam as portas. As placas indicavam o fim das atividades. Gleidson é comerciante antigo por aqui e está tentando sobreviver em meio a esse cenário vazio. Cliente na porta a gente não tem, né? Estou aqui trabalhando fechado, tentando trabalhar. A meu lado aqui um parceiro aqui da sorveteria fechou, a loja de lingerie fechada há 100 dias, uma lanchonete antiga fechada também há 100 dias, ela já entregou o ponto, tá? Na minha frente aqui, uma agência de turismo das maiores do Brasil, fechada há 100 dias, mas o imposto está rolando. Mesmo com a orientação para não abrir, alguns lojistas, que de acordo com o decreto não são necessidades essenciais, trabalhavam assim, com meia porta aberta. No centro da cidade, o cenário era esse, muitas portas fechadas.
Com a baixa circulação de pessoas, os lojistas estavam na expectativa de clientes, mantendo a meia porta aberta. Mas, às vezes, era preciso fechar, com a chegada da Guarda Municipal. Eu saí de longe para vir aqui ao centro e não vou conseguir porque está tudo fechado. Eu vim rápido, né? Eu não vim para demorar no centro, mas infelizmente está tudo fechado. Fazer o quê? Se abre, o pessoal morre. Então não tem jeito aí. Eu fui ao banco agora receber, não consegui receber meu pagamento, porque o que acontece? Só tem 2 bancos pagando nos caixas funcionando. Na sua opinião, então, tem que fechar? Tem que fechar, ué. Fechamento para você é uma solução? Pra mim, eu acho que sim. E a senhora veio hoje no centro fazer o quê? Eu tô aqui esperando o circular 04, porque eu vou numa consulta lá depois do Life Center. Então eu só pego ônibus por causa de necessidade mesmo. Mas se for para mim sair de minha casa à toa, isso aí eu não saio não, de jeito nenhum. Tá certíssima. E a Prefeitura de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, também recuou nas medidas de flexibilização do comércio. A medida foi tomada por causa do aumento no número de casos da Covid-19 na cidade. Ribeirão das Neves tem 10 mortes e 466 casos confirmados, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Em Santa Luzia, na região metropolitana, a Prefeitura também recuou na flexibilização. A cidade tem 6 mortes e 288 casos confirmados, de acordo com o boletim do Estado. Veja na reportagem de Vitor Moreira. Nossa equipe percorreu toda a extensão da Avenida Brasília, no bairro São Benedito, em Santa Luzia. Não flagramos irregularidades em relação aos comerciantes. A Prefeitura está fazendo um rodízio de reabertura das lojas. Os empresários em si estão respeitando, abrindo nos dias corretos como está previsto a lei. A cidade terá essa flexibilização de comércio, abre e fecha até o dia 5 de julho, mas essa data pode ser alterada de acordo com o avanço do vírus. Segundo a Prefeitura, em nota, a fiscalização também será dobrada. Eu vejo aqui pessoas abrindo o comércio, não obedecendo, botecos mesmo, bares mesmo, abrindo e gente sem máscara lá dentro, lá do bar, jogando sinuca. E tem muitas pessoas também sem máscara. Tinha mesmo gente sem máscara. Olha só essas imagens. Nessa rua, quase todos estão sem a proteção. E nem ligando muito pro vírus, viu? Você estava sem a máscara, a gente viu. Tem medo? Como é que fica? Tem não. É tranquilo pra você? Não vai pegar, será? Não. É de boa? Tô. Vamos ver agora como estão os números do novo coronavírus em Minas Gerais. Olha só, o estado tem hoje 45 mil pessoas confirmadas com o novo coronavírus. O número de pacientes doentes e em acompanhamento está em 17.604. Já o número de mortes subiu para 965, 25 óbitos a mais que ontem. O número de pessoas recuperadas que receberam alta hospitalar ou cumpriram isolamento domiciliar de 14 dias é de 26.432. Minas pode contratar empresa para poder transportar pacientes com a Covid-19. O transporte entre os centros de saúde já é prática, mas a empresa seria responsável por levar os doentes aos locais em que há leitos conforme a necessidade. A gente tem algumas ações aqui do Estado que são responsáveis por fazer esse transporte. A gente tem uma parceria muito bacana com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar, tanto para transporte terrestre quanto para transporte aéreo. Isso também está sendo efetivo durante a pandemia. E para a gente ter um sistema ainda de resguardo, porque pode ser que quando a gente precisa de um atendimento, de um transporte de um paciente, às vezes a aeronave da polícia ou do Corpo de Bombeiros não está disponível, então isso é natural, né? Ela já está fazendo algum outro transporte de um outro paciente, então a gente está terminando um processo licitatório para contratar uma salvaguarda a esse sistema, ou seja, uma nova empresa que sempre que a gente não tiver disponibilidade nesse transporte, que essa empresa consiga atuar e a gente tenha esse transporte de pacientes entre as regiões e que ele não fique desguarnecido de atendimento. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais confirmaram a segunda morte de um detento por Covid-19 no estado. As informações com a repórter Etel Correia.
Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal de casa. Olha, a vítima foi identificada como Pedro Vitoriano de Souza. Segundo a Secretaria de Justiça, o homem havia sido preso no último dia 9 de junho e 10 dias depois começou a sentir os primeiros sintomas da doença: tosse seca e coriza. Ele ficou isolado e foi acompanhado por 4 dias na unidade de saúde do presídio. E depois foi levado para a UPA Oeste, de lá encaminhado para o Hospital Júlia Kubitschek, mas acabou morrendo no dia 28. Pedro tinha 77 anos e cumpria prisão temporária. Ele estava no Ceresp Gamileira. Segundo a secretaria, ele não tinha comorbidades. Ainda de acordo com a Sejusp, os 10 detentos que estavam na mesma ala que o Pedro estão isolados e sendo acompanhados pelo setor de saúde do presídio e vão passar por teste para a Covid-19. A primeira morte havia sido registrada no dia 18 de junho. Vítima Antônio Pereira Nunes, de 67 anos, que cumpria a pena desde 2014. Ele era cardiopata e hipertenso e estava interno no presídio José Martinho Drummond em Neves. O detento recebeu o benefício da prisão domiciliar quando já estava internado com pneumonia, mas acabou morrendo na quinta-feira, dia 18. A Secretaria de Justiça informou ainda que 321 detentos em todo o estado têm a confirmação para a Covid-19. Desses, 320 estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença e apenas um está internado. De acordo ainda com a Secretaria, os presídios têm passado por limpeza e desinfecção. Voltamos ao estúdio, Carol. Obrigada, Etel. Vamos ver agora como está o número da Covid-19 na capital. Olha só, Belo Horizonte tem hoje 5.374 casos confirmados da doença. O número de mortes subiu para 136, 6 novos casos na região metropolitana. Betim, Ribeirão das Neves e Sabará também registraram óbitos. Uma briga entre passageiros quase terminou em uma tragédia. Olha só, a confusão aconteceu dentro do ônibus 4802, que faz a linha Pindorama-Boa Vista na capital. O homem de boné branco ameaça o outro com uma faca. A briga começou quando o homem de boné branco percebeu que o outro, que está de costas para o vídeo, está com a máscara no queixo, fora da boca. Os dois discutiram quando o de boné branco sacou a faca e ameaçou o outro se ele não colocasse a máscara. Ele acabou exigindo que o homem descesse do ônibus. A briga foi na altura do bairro Padre Eustáquio. Agora é hora de sabermos como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Veja a previsão no mapa. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no fim do dia no sul e no Triângulo Mineiro. No Jequitinhonha e na Zona da Mata, o céu fica nublado com névoa úmida ao amanhecer. Nas outras regiões, céu claro. Em BH, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Monte Carmelo, os termômetros registram mínima de 10 e máxima de 31. Ficam entre 12 e 29 em Itamarandiba. Vão dos 14 aos 28 em Curvelo. E em Vespasiano, mínima de 12 e máxima de 27 graus. Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-companheira e a amiga dela em Contagem, aqui na região metropolitana. As manchas de sangue ficaram no portão, na escada e um rastro de quebradeira pelo local. Sinais da violência que atingiu 2 mulheres durante a madrugada. O motivo seria o fim de um relacionamento amoroso, depois que essa mulher descobriu os problemas na justiça do companheiro com quem vivia há cerca de 1 ano. Ele tinha matado alguém já? Já, tentei homicídio e uma tentativa, agora 2. Você não sabia, né? Depois que eu peguei os papéis, eu vi. Inconformado com a decisão da companheira de interromper o relacionamento, Manuel Messias da Costa, de 30 anos, invadiu a casa dela. Ele purou esse muro e lá dentro agrediu a mulher de 45 anos e a amiga dela de 65 anos. Messias usou uma faca e uma pá para fazer isso, mas as mulheres reagiram e conseguiram chamar a polícia. A amiga mostra o pescoço ferido pela faca e conta como escapou da morte. Levantamos, saímos correndo e ele atrás de nós aqui na porta, para pular dela assim, ela foi segurou assim com as 2 mãos.
para não acertar, né? Lógico. Os militares chegaram ao local e conseguiram localizar Messias a cerca de 500 metros daqui. Ele foi levado para a delegacia de plantão e o flagrante foi ratificado. Para a vítima, a esperança agora é de que ele fique preso. Não quero saber de relacionamento tão cedo na minha vida que pôs um assassino que vai me matar. Daqui a pouco, depois do intervalo, as notícias do esporte e ainda. Comércios começam a aceitar cartão da Caixa para pagamento com auxílio emergencial. Agora é hora de esporte, as atualizações com ele, Péricles de Souza. Com você, Pereco. Olá, estamos aí. O Cruzeiro, depois de trazer o volante Henrique, de 35 anos, agora volta as atenções para as promessas. Uma é o atacante Gui Mendes, de 19 anos, destaque do Ituano na Série D do Brasileiro com 8 gols em 11 jogos. Ele faz exames na Toca para assinar contrato de empréstimo. Outra promessa é o meia Claudinho, também de 19 anos, destaque da Ferroviária na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 2 gols em 4 jogos. As negociações estão em andamento. E tem ainda o atacante Riquelmo, da base celeste mesmo. Ele tem 18 anos e fica à disposição do técnico Anderson Moreira para ser observado até a volta dos treinos no Sub-20. Já no Atlético tem a rescisão de contrato com um jogador que já foi promessa da base. O lateral esquerdo Hulk, de 21 anos. O contrato terminaria em dezembro de 22, mas clube e jogador chegaram a um acordo amigável para a saída. Hulk estava emprestado ao Paraná antes da paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus. E por falar nisso, o meia Casares é o único jogador do Atlético que ainda está afastado dos treinos por causa da Covid-19. Ele completou 1 mês e o departamento médico explicou. No começo ele estava assintomático. Se permanecesse assim, já teria retornado. Mas Casares desenvolveu a doença e ela evoluiu. Por isso, segundo o protocolo adotado pelo Atlético, ele terá de cumprir um afastamento de 40 dias. Então, fica mais 10 de molho, né? Para voltar aos treinamentos, o equatoriano precisa de 2 testes negativos com intervalo de alguns dias entre um e outro. Casares é também o único jogador dos 3 times da capital afastado pela doença. A receita para ele, que antes da Covid-19 andou aprontando e que vale para muita gente, é: fique em casa. Tchau. Isso aí, Péricles. Daqui a pouco vocês vão ver que comércio aceita o cartão virtual da Caixa. O comércio, alguns estabelecimentos estão aceitando o pagamento com o cartão virtual da Caixa Econômica. Olha só. Comércios de serviços essenciais, como supermercados e varejões, podem aceitar o pagamento de compras pelo aplicativo Caixa Tem. O serviço, criado pela Caixa Econômica Federal, é destinado às pessoas que têm direito ao auxílio emergencial oferecido pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. O beneficiário ao auxílio emergencial, ele pode pegar o smartphone, baixa o aplicativo, pode ser na plataforma iOS ou Android, tanto faz, né? Então o cliente pode baixar esse aplicativo no seu smartphone. A partir daí, ele vai jogar os dados pessoais dele, tá? E em seguida vai gerar um cartão virtual com senha. Com esse cartão virtual e com essa senha, esse cliente ele não precisa mais de ir sacar o dinheiro no banco e nem nas lotéricas. Luciano tem uma empresa de venda de maquininha de cartões de crédito, débito e recarga de celular. Ele conta que a adesão das empresas ao app tem crescido na região centro-oeste e o aplicativo estimula o comércio local. No Varejão da Bianca, o serviço pelo aplicativo já vai começar a ser utilizado. A gente já tinha maquininha usando crédito e débito, recargas, e agora com o auxílio, passo a passo é bem simples, mais uma opção para estar tendo aqui, né, para atender meu cliente. As farmácias também podem vender pelo aplicativo. Segundo este gerente farmacêutico, o pagamento pelo sistema da Caixa é mais rápido do que o uso do tradicional cartão de crédito ou débito. Agora com essa nova atualização, o pagamento é efetuado de forma rápida, é tranquilo. A maquininha também é atualizada, então não tem complicação nenhuma. Só trazer o aplicativo já atualizado e fazer a compra normalmente. Idosos reagem a assalto no centro-oeste do estado. O dono da mercearia está sentado mexendo no celular quando o ladrão chega e vai direto ao caixa. O comerciante se levanta da cadeira, pega um banquinho e atinge a cabeça dele. A esposa do dono da mercearia se aproxima. O ladrão joga a gaveta do caixa no homem e os dois entram em luta corporal. A mulher tenta separar a briga e o bandido foge sem levar nada.
Para a surpresa das vítimas e dos policiais que registraram a ocorrência, os documentos do suspeito estavam dentro da pochete que caiu da cintura dele durante a briga. De acordo com a polícia militar, trata-se de um adolescente de apenas 14 anos. Ele foi apreendido em casa e confessou a tentativa de assalto. Apesar do susto, o dono da mercearia, um idoso de 75 anos, teve apenas escoriações no braço. O adolescente não estava armado. Termina hoje às 11h59 da noite o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Se você deixou para a última hora e não começou a preencher os formulários, atenção! A dica dos contadores é não deixe de entregar. Preencha o que for básico, depois você volta e continua preenchendo a declaração, ok? Assim você evita a multa do imposto de renda por atraso na declaração. Fica a nossa dica de hoje. O JA termina aqui e você assiste ao SBT Brasil. Se cuide, cuide de quem você ama. Uma ótima noite, até amanhã. Tchau! Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica.